E se o destino de uma nação inteira, o futuro de Israel, não tivesse sido moldado apenas por exércitos em marcha ou estratégias de reis, mas pela fé incandescente e a coragem sobre-humana de apenas 3 homens? Uma história secreta, gravada nas entrelinhas sagradas, aguarda para ser revelada. Uma saga de lealdade forjada no fogo da batalha, de bravura que desafiou o impossível e de uma fé que se tornou o alicerce de um reino. Prepare-se para conhecer os 3 valentes de Davi, guerreiros cuja devoção e poder mudaram para sempre o curso da história bíblica. Esta não é apenas uma crônica de guerra. É o testamento do espírito indomável e da mão divina, operando através daqueles que ousam crer. Nos anais sombrios e gloriosos do antigo Israel, durante o reinado turbulento e ascendente do rei Davi, uma era de consolidação e conflito constante, encontramos narrativas que transcendem o mero relato histórico. São ecos de um tempo onde a sobrevivência de uma nação dependia não apenas da astúcia de seus líderes ou do número de seus soldados, mas da fibra moral da coragem bruta e da intervenção divina manifesta em seus campeões. Davi, o pastor ungido rei, estava cercado por inimigos formidáveis, notadamente os filisteus, uma ameaça perene que desafiava a própria existência de Israel. Em meio a este cadinho de provações, emergiram figuras lendárias, homens cuja bravura ecoaria por milênios. Entre eles, um trio se destacou com tal fulgor que suas façanhas foram imortalizadas nas Escrituras: os 3 valentes. Sua história não é apenas sobre proezas militares, é sobre como a dedicação extrema de poucos pode forjar o destino de muitos. Um segredo fundamental para entender a ascensão de Israel. O primeiro destes titãs, conforme registrado em 2 Samuel 23, era Josebe-Basebete, o Taquemonita, também conhecido como Adino, o Esnita. Seu nome talvez não seja o mais ecoado nos sermões dominicais, mas sua ação ressoa como um trovão nos campos de batalha da memória. Diz a Escritura que ele, sozinho, brandiu sua lança contra 800 homens e os abateu de uma só vez. 800. Visualize a cena. Um homem, possivelmente exausto, cercado, mas imbuído de uma força que não provinha apenas de seus músculos. Era a força da convicção, a muralha de um povo personificada em um guerreiro. Este ato não foi uma simples contagem de corpos, foi uma declaração. Uma mensagem aos inimigos de Israel de que estavam enfrentando algo além do humano, uma força que não se curvava à lógica da superioridade numérica. O impacto moral de tal feito é incalculável. Imagine o terror instilado nos inimigos e, em contrapartida, a inspiração flamejante nos corações dos soldados de Davi. Este foi o primeiro pilar da mudança de curso. A demonstração de que o impossível era apenas uma palavra quando Deus estava com Israel. Ao lado de Adino, erguia-se Eleazar, filho de Dodô, o Auita. Sua história é um épico de resistência e tenacidade divina. Em Pasdamim, quando os filisteus se reuniram para a batalha e os homens de Israel recuaram, Eleazar não cedeu um palmo de terra. Ele se levantou, sozinho, e feriu os filisteus até que sua mão exausta ficou presa à espada. A imagem é poderosa, a ferramenta de guerra tornando-se uma extensão de seu próprio ser, um símbolo de sua recusa em desistir. O Senhor operou através dele uma grande vitória naquele dia. O povo retornou, mas apenas para recolher os despojos daqueles que Eleazar havia derrubado. Aqui reside outra camada do segredo. A vitória muitas vezes pertence àquele que permanece firme quando todos os outros fogem. A perseverança de Eleazar não apenas garantiu um triunfo tático. Ela ensinou a Israel o poder da resistência fundamentada na fé. Sua mão congelada na espada é um testemunho eterno de que a verdadeira força emerge quando a nossa se esgota e a divina assume o controle. O curso de Israel foi alterado porque homens como Eleazar
redefiniram os limites da resistência humana e da confiança em Deus. O terceiro dessa tríade de ferro era Samá, filho de Agé, o Ararita. Sua bravura floresceu em um cenário aparentemente menos grandioso, mas igualmente vital: um campo de lentilhas. Quando os filisteus se ajuntaram em Leí, onde havia uma plantação de lentilhas, e o povo fugiu diante deles, Samá tomou sua posição no meio do campo. Ele o defendeu e derrotou os filisteus. O Senhor novamente concedeu uma grande vitória, um campo de lentilhas. Pode parecer trivial, mas para um povo agrário, cada colheita era vida. Defender aquele campo era defender o sustento, a promessa, o lar. A ação de Samá simboliza a importância de proteger o que é vital, não importa quão humilde pareça. Ele não lutou por um palácio ou uma fortaleza, mas por um pedaço de terra que alimentaria seu povo. Este é outro aspecto crucial da mudança de curso: a compreensão de que a soberania e a bênção de Deus se manifestam na proteção das coisas essenciais e que a coragem individual em defender o pequeno contribui para a grandeza da nação. Samá nos ensina que nenhum ato de bravura em nome do que é justo e necessário é insignificante aos olhos de Deus. Mas qual é, então, a história secreta desses três valentes e como exatamente eles mudaram o curso de Israel? O segredo não reside apenas em seus feitos individuais, por mais espetaculares que sejam. Reside na sinergia de sua coragem, no exemplo que estabeleceram e no impacto espiritual e moral que suas ações desencadearam. Primeiro, eles personificaram a lealdade absoluta a Davi e, por extensão, a Deus. Em um tempo de alianças frágeis e traições, sua fidelidade inabalável foi um pilar para o trono de Davi, permitindo-lhe consolidar o reino. Segundo, sua bravura elevou o moral do exército de Israel a alturas sem precedentes. Se três homens podiam realizar tais proezas, o que não poderia fazer um exército unido sob o mesmo Deus? Isso desmoralizou seus inimigos, que perceberam estar lutando não apenas contra homens, mas contra uma convicção divina. Terceiro, e talvez o mais profundo, suas vitórias foram explicitamente atribuídas ao Senhor. O Senhor operou uma grande vitória. Isso reforçou a identidade de Israel como um povo escolhido, cuja força emanava de sua aliança com Deus. Cada ato de bravura dos valentes era um sermão vivo, um testemunho do poder de Javé. A mudança de curso de Israel sob Davi, de uma confederação tribal frouxa para um reino unificado e poderoso capaz de estabelecer Jerusalém como sua capital e preparar o caminho para o templo, não foi apenas fruto de estratégia militar ou política, foi pavimentada pela fé e coragem de indivíduos que se tornaram canais do poder divino. Os três valentes, com seus feitos extraordinários, não apenas ganharam batalhas, eles forjaram a alma de uma nação, lembrando a Israel que sua força residia em Deus e na coragem daqueles que confiavam nele. Eles demonstraram que a intervenção divina não era uma abstração teológica, mas uma realidade palpável no campo de batalha, nas mãos de guerreiros consagrados. Este é o legado oculto que mudou Israel. A certeza de que, com Deus, o impossível se torna o palco para milagres. A jornada desses homens não é apenas uma relíquia do passado. Ela ecoa até nós, questionando a natureza da nossa própria lealdade, a profundidade da nossa coragem diante das adversidades e a firmeza da nossa fé quando tudo parece perdido. Os três valentes de Davi nos mostram que o heroísmo verdadeiro nasce de um coração totalmente entregue a um propósito maior. Se a história desses guerreiros da fé tocou seu espírito e acendeu uma chama de coragem em seu coração, convidamos você a mergulhar mais fundo nos segredos e maravilhas da palavra de Deus.
Inscreva-se em nosso canal para não perder nenhuma revelação das grandiosas histórias bíblicas. Curta este vídeo se você foi inspirado e compartilhe esta mensagem de fé indomável com aqueles que precisam de um sopro de esperança. E nos diga nos comentários qual é o seu campo de lentilhas hoje. Que batalha você está enfrentando com fé e coragem? Que o legado dos valentes de Davi inspire seus passos.